Aleluia, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja e que Deus nos dê um dia abençoado da parte de Deus. Querido, quero aqui mandar um beijo nesta manhã para você, para sua família, como é de costume nosso, sempre está mandando um beijinho para todos aqueles que nos acompanham, para aqueles que interagem com a gente, né, que são nossos amigos, sempre está aqui com a gente. Beijo para você e para sua família. Gente, outra coisa, não pule esse vídeo. Não pule esse vídeo, porque Deus vai falar o teu coração. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas Deus vai acalmar a tempestade nesse dia que se chama hoje. Deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta desse tipo de conteúdo que nós fazemos, olha, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta de orações, reflexão da palavra de Deus, se você gosta desse tipo de conteúdo, bem aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Se inscreva, dê o like, deixa seu comentário, compartilhe nossa oração para mais amigos que você conhece, para que eles possam participar das nossas orações. Também aqui estarei deixando o meu Instagram aqui embaixo, tá? Se você quer conhecer toda a nossa rede social, deixa eu falar uma coisa para você. É só você clicar nessa fotozinha aqui do perfil, bem aqui no canto, tem uma fotozinha no perfil, clica nela, ela vai abrir a página no YouTube e você vai encontrar um link no meio. Você clicando naquele link vai abrir toda a nossa rede social. Se você tiver esses aplicativos, né? Se você tiver esses aplicativos, tiver conta, é só nos seguir, nos acompanhar nessa rede social, nesse círculo de oração, que você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa rede social, tá bom? Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. Sabemos que os dias que nós vivemos são dias difíceis, mas Deus prometeu nós bênção, vitória, saúde, prosperidade, mas também diz: vocês vão ter problema, vocês vão passar aflição, mas tem bom ânimo, eu venci, né? Então veja bem, hoje eu quero falar sobre Jesus apacigua a tempestade, ou Jesus acalma a tempestade, como você queira falar. Jesus acalma a tempestade, ou Jesus apazigua a tempestade, porque numa tradução fala apazigua, outro fala acalma a tempestade. Tanto faz, ou apazigua ou acalma a tempestade, tanto faz. O problema é que Jesus selecionou o problema, acalmou a tempestade e a vitória veio depois, certo? Mas vamos falar um pouco dessa história. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas eu quero dizer que Jesus nessa manhã está no controle da nossa vida. Olha só, no livro de Marcos, capítulo 4, 35, 41, se você ler essa passagem, você vai ver que o Senhor te chama muita atenção, porque o nosso Senhor Jesus, ele também anunciava as boas novas. Jesus pregava também a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus passou a tarde, o dia todinho. Olha só, Jesus passou o dia todinho pregando. O dia todinho, gente, não é fácil. Não é fácil você passar o dia todinho ensinando sobre o reino, né? Sobre a história do reino do céu. Não é fácil você enfrentar uma multidão. Não era pouca gente não, era uma multidão. Jesus passou o dia todo e agora chega a noite. E Jesus despede a multidão. Jesus já estava cansado. A gente que prega aqui, a gente vai pregar na igreja, a gente prega, né, nas igrejas. E quando você termina de pregar, você sente que o seu corpo está um pouco esgotado, porque você força muito o seu psicológico, você força as suas cordas vocais, porque principalmente tem som por aí, tem igreja por aí que o som é uma benção. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, o camarada aumentou o volume bem alto para os camaradas cantar, né? Quem estava na mesa de som era uma mulher. Então quando ela começou, né, estava cantando, tudo bem, o som era lá nas alturas, mas quando chegou a minha vez,
ela abaixou o volume, ela abafou, ela tirou a minha voz. Por quê? Porque ela não gosta de ouvir a palavra. Então, se você prestar atenção, no momento do louvor, as pessoas aumentam mais, porque estão cantando, e eles querem que as pessoas ouçam eles. Mas na hora da palavra, que é o problema, ninguém quer ouvir a verdade, ninguém quer ouvir a palavra. Então, ela abaixou o volume. A minha esposa percebeu que eu estava forçando as minhas cordas vocais, estava ficando vermelho, porque você força, né? E ela ficou vendo a atitude daquela jovem que estava na mesa, porque ela abaixou o volume e tirou a minha voz, praticamente, ficou pouco, né? Então era um ambiente fechado, então a minha voz espalhava naquele ambiente. Ela abafou, tirou praticamente a minha voz, e as pessoas que estavam lá embaixo não entendiam o que eu estava pregando, porque ela abaixou o volume. Então existem essas causas. Então Jesus, ele passa o dia pregando, não tinha microfone, mas o povo ficava sentado ali ao redor dele, e ele ficava em pé, ou sentado, né, como ele quisesse ficar. Então ele ficava ali pregando, ensinando sobre o reino do céu. Então Jesus passou o dia todinho pregando. Então Jesus ficou esgotado, cansado, porque a Bíblia diz que ele veio como homem, ele sentia dor. A Bíblia diz que ele era homem de dores, né? Ele se alimentava, ele bebia, ele comia, ele sentiu dor, era homem de dor. Então o que acontece? Ele passa o dia pregando, e chega ao momento da noite, despede a multidão, e ele diz que ele chama os discípulos e diz: olha, e passamos para outra margem do lago, ou passamos para o outro lado, né? Como você queira, na sua tradução da sua Bíblia, né? A minha Bíblia aqui diz: e passando para outra margem do lago, né? E Mateus diz: e passando para outra banda, né? O outro lado. Então veja bem, cada um tem um significado diferente, mas é a mesma coisa. Passando para o outro lado, passando para a margem do outro lado do rio, como você queira falar. Então Jesus entra com os discípulos no barco, e quando Jesus entra com os discípulos no barco, a Bíblia diz que vai outros barcos com Jesus, né? Outros barcos pequenos com Jesus, outros barcos pequenos. Esses barcos pequenos que iam, eles iam ancorados no mesmo barco que Jesus ia, no mesmo barco, né? Os outros barcos que outras pessoas iam dele, não, eram os barcos pequenos que iam ancorados no barco que Jesus ia. Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Quando você viaja num barco grande, não vai barco ali, né, canoa pequena amarrada, e o barco grande vai puxando, e o barco pequeno vai ali ancorado, vai seguindo. Pois é, então Jesus entra no barco, e outros barcos pequenos vão ali, né, atracados no barco que Jesus vai. Só que naquele momento o Senhor adormece, pega uma almofada e um travesseiro e coloca na sua cabeça, adormece, dorme. Por quê? Como eu falei no início, Jesus estava cansado, quem sabe até com fome, né, com sede, né? Então Jesus estava cansado, irmão. Para pregar o dia todinho não é fácil. Você prega 1 hora até 2 horas, quando termina de pregar você está cansado. Imagina Jesus passando da manhã até as 6 da tarde pregando. Então Jesus adormeceu porque estava cansado, e ali ele adormece. E o que acontece? Aí vem uma tempestade. É aqui que eu quero entrar na mensagem. Aí você pode perguntar: mas Jesus não mandou os discípulos entrar no barco? Os discípulos desobedeceram Jesus para vir essa tempestade? Não, eles não desobedeceram Jesus, eles obedeceram a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, e entrando no barco, o Senhor disse: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem do lago, ou para o outro lado. Para onde Jesus ia? Para onde Jesus ia? Aí você pode perguntar: para onde Jesus ia? Jesus ia para a aldeia dos Gadarenos. Jesus ia para outra missão. Se você estudar bem, você vai ver que Jesus ia para a aldeia dos Gadarenos, saindo daqui do mar da Galileia, é conhecido como o mar de Tiberia. Outros nomes, se você vai ver, tem outros nomes, né? Se você ver lá, você vai ver vários nomes sobre esse mar, mar de Tiberia, e assim vai, sucessivamente os nomes que você vai estudar, você vai conhecer. Eu só vou falar isso aqui: mar de Tiberia, ou mar da Galileia, ou mar de Cesaré, né, como eu queira chamar. Então Jesus entra no barco com o discípulo e vai, né?
o destino à aldeia dos Gadarenos, porque lá Jesus ia fazer uma obra grande lá. Você sabe da história do Gadareno, do endemoniado de Gadara, que estava no cemitério? Pois é. Então Jesus ia para ali. Então veja bem, Jesus entra no barco com os discípulos, e aí Jesus adormece, porque os discípulos estavam com Jesus no barco. Eles estavam com Jesus no barco. Jesus mandou os discípulos entrar no barco, e eles entraram, eles obedeceram. E agora, o mar da Galileia é cercado de montanhas. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o mar da Galileia é cercado de montanhas. E quando o vento dá, gente, naquele ambiente que é cercado, o vento faz isso, ó, ele entra e faz, e levanta. Ele toma aquele abafo e sobe para cima, porque ele vem e faz aquela onda. Imagina um ambiente fechado, o que é que ele vai fazer? Ele entra e sobe, quer subir para cima, não é verdade? Então o mar da Galileia era cercado de montanha. Então quando os ventos sopravam, no meio do mar fazia isso, levantava. E aí veio esse grande vento. Esse vento veio, não era chuva, não era uma chuva, era um grande vento. E esse vento agitava a água, agitava as ondas ficavam agitadas. Imagina você andando no meio do mar, imagina você andando no meio do rio, quando o vento está soprando, irmão, veja bem, escuta o que eu estou te falando e observa. Quando o vento está soprando, você está no meio do rio ou no meio do mar, as ondas começam a crescer, as ondas começam, sabe, a aumentar. E a tendência do barco, quando você vai andando, é pulando, porque as ondas estão aumentando, porque o vento está soprando, certo? E os discípulos estão no barco com Jesus, os discípulos estão no barco com o mestre. E agora, o vento soprando, as ondas se levantando, e os discípulos agora começam a ficar apavorados. Mestre, socorre, porque nós estamos perecendo. No livro de Mateus você vai ver que o barco está a ponto de de afundar, porque o vento era muito forte e as ondas aumentavam e o barco subia, como eu falei. Cada vez que o barco vai andando, o vento vai soprando, as ondas vai levantando e o barco vai, ó. Chega uma hora que o barco sobe, desce, as águas vão entrando no barco. E Jesus dormindo. Aí você pode perguntar, mas Jesus sabia disso? É claro. Jesus estava provando a fé dos discípulos. Jesus estava provando a fé deles. Jesus estava vendo se verdadeiramente eles confiavam no Cristo que eles andavam, no Cristo que eles falavam. Então Jesus prova os discípulos, a fé dos discípulos, a confiança dos discípulos. Naquele momento o barco em tempo de apique, afundando, e os discípulos, mestre, socorre, que nós vamos perecendo, nós vamos perecer, mestre. E o barco levantava, o barco descia, era só vento, não era chuva, era um vento, com certeza, né? O tempo estava se formando, mas só era o vento. Aqui a Bíblia diz que era vento, e as ondas do mar se agitavam. E o que acontece? Jesus está ali dormindo, o Senhor vê a aflição dos discípulos, porque ele estava no barco com os discípulos, e ele vê a agonia deles. E às vezes, irmão, nós estamos passando por uma grande vendaval, uma tempestade, estamos passando por um momento difícil da nossa vida, nossa caminhada. Tem momento que nós estamos desempregados, tem momento que estamos passando por um momento de enfermidade, tem momento que nós estamos passando por um momento difícil financeiro, dívida, sabe, as contas atrasadas, estamos passando um momento difícil da nossa vida. E às vezes, irmão, nós pensamos, poxa, será que Deus não está conosco? Será que Deus nos abandonou? Jesus, essa prova nunca vai acabar, essa prova nunca vai cessar, Jesus. Será que tu está ouvindo a minha oração? Será que eu estou fazendo a sua vontade? Você já falou isso para Deus? Será que eu estou fazendo a sua vontade, Senhor? Parece que eu tenho orado, nada, o Senhor não está respondendo a minha oração, parece que nada está fluindo. Não é verdade? Você não já falou isso para o Senhor? Tenho orado, tenho clamado, tenho pregado, tenho feito sua vontade, e cada vez as provas vão cada vez mais aumentando. Então Jesus estava provando a fé deles, irmão. Jesus estava ali, sabe, vendo o caráter deles, como é que ele ia se comportar no meio dessa tempestade, no meio desse grande agitamento do mar. Então Deus disse, eu vou provar a fé deles, eu vou ver o jeito deles, se eles confiam em mim, se eles acreditam em mim,
se eles verdadeiramente crêem que eu sou Deus para mudar a história deles. Então Deus faz isso, no meio da tempestade, no meio dos impérios da vida. Deus está forjando o nosso caráter, Deus está preparando nós para receber algo maior. As provas vêm para nós receber algo maior. Não pense que as provas vêm para lhe matar, para lhe afundar, não. Ela vem para nos ensinar, para nos alicerçar em Cristo, para nos ficar firmes em Cristo. Então os discípulos estão ali, irmão, e eles começam a clamar: mestre, socorre, nós estamos perecendo. O Senhor se levanta, o Senhor se levanta, sabe, o Senhor se levanta, e vê os discípulos naquela agoniação. Jesus cansado, quem sabe nem tinha comido, nem não tinha bebido nada, estava fadigado, como nós se afadigamos, né? Jesus se levanta, vê os discípulos naquele desespero, naquele pânico, que o mar agitado, o vento soprando, as ondas se levantando, o barco em tempo de afundar, e agora os discípulos: socorre, Jesus, nós vamos perecer. O Senhor levanta as mãos, Ele levanta as suas mãos e diz: acalma-te, vento. Olha o poder da palavra de Deus. Acalma-te, vento. O vento acalmou, o vento cessou, porque quem manda no vento é Deus, quem manda na terra é Deus, quem manda nos ares é Deus, quem manda no planeta é Deus, quem manda na natureza é Deus que manda e desmanda em tudo. Quando Deus fala, até o diabo obedece. O Senhor levanta a mão e diz: acalma-te, vento. Ele não repreende, Ele não diz: acalma-te, chuva, não. Ele diz: acalma-te, vento. Veja que é o vento que estava soprando forte, as ondas estavam agitadas, e Ele levanta a mão e diz: acalma-te, mar, né? Ele diz: cessa, vento, acalma-te, e acalma-te, mar. O mar acalmou, por quê? Porque a palavra que saiu da boca de Deus é poder, e Ele tem que obedecer, porque foi Deus que criou o mar. A Bíblia diz que foi Deus que criou os céus, a terra, o mar. Lembra de Jonas? Quando Jonas foi a Nínive, que o Senhor mandou ele para Nínive e ele não obedeceu, que ele caiu no ventre do peixe, da barriga do peixe, que uns dizem que é baleia. A Bíblia diz que ele caiu no ventre de um grande peixe, ele foi engolido por um grande peixe. Quando os homens jogaram ele no mar, né? Jogaram ele sobre o mar, eles perguntaram: quem é tu? Ele disse: eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra seca. Está entendendo? Então Deus criou os céus e a terra. Tudo que na terra foi Deus que criou. Lembra no livro de Gênesis, capítulo 1, na criação do mundo? Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Deus criou tudo, né? Então o Senhor manda o vento acalmar, o vento obedece. O Senhor diz: cessa-te, acalma-te, mar. O mar se acalmou, porque Deus criou. Os discípulos ficam apavorados, porque eles veem que a palavra que Deus falou é poder. A palavra de Deus é poder, irmão, para a nossa vida. Tudo que Deus manda a gente fazer, nós temos que liberar palavra de poder, palavra de autoridade. Acalma-te, vento, acalma-te, mar. O mar cessou. Os discípulos ficaram olhando para o mestre, ficaram olhando para Jesus, cara, assim, pasmo de ver. Eles andavam com Jesus, viam Jesus, pregou o dia todinho, ensinou sobre o reino, e agora Jesus manda o vento acalmar e o mar acalmar, e eles ficam impressionados com o poder que aquele homem falou. Os discípulos olham um para o outro e diz: quem é este homem? Olha aí, eles andavam com Jesus, gente. Vocês estão entendendo o mistério da palavra? Eles andavam com Jesus, passaram o dia inteiro com Jesus, Jesus ensinando sobre o reino, e agora eles entram no barco com Jesus, e aí vem esse vento forte, o mar se agita, e Jesus disse: eu vou conhecer meus discípulos agora eu vou forjar o cara de cada um, agora eu vou ver se eles creem ou não em mim. Então Jesus preparou aquilo para ver a fé deles, para ver nossa fé. Quando nós estamos passando um momento difícil, a nossa fé, a nossa perseverança. Jesus disse, eles olham para Jesus e dizem: quem é esse homem?
olha para cada um deles e diz: quem é esse homem que fala que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Viu que eles falaram? Quem é este homem que fala e o vento e o mar lhe obedecem? Então é necessário, irmão, andar com Jesus. Falar de Jesus é uma coisa. O segredo não é ouvir falar de Jesus, é conhecer quem é Jesus. Andar com Jesus, todo mundo diz que anda. Agora, conhecer Jesus é outra história. Porque quando nós estamos na provação, nós queremos parar, queremos desistir, queremos, recuar. Quem é este homem que fala que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia diz que Jesus, quando repreendeu o vento e o mar, veio uma grande bonança. Ei, depois da prova, depois das tempestades, depois da crítica, vem uma bonança sobre a nossa vida, vem a bênção, vem a vitória, vem um refrigério sobre nós. E a Bíblia diz que Jesus foi para onde? Para a aldeia dos Gadarenos. E quando Jesus ia para uma missão na cidade de Gadara, Jesus já sabia que aquele homem precisava de libertação. Quando Jesus chega lá, expulsa o demônio daquele homem e vai para onde? Para a cidade de Tiberia, que é conhecido o mar da Galileia como o mar de Tiberia, né? Vai para onde? Lá para Tiberia. Vai para lá e lá cura a filha de Jairo e cura a mulher do fluxo de sangue. Gente, só de um percurso só o Senhor faz esse milagre. Se Deus falou com você, pega essa palavra e guarda no teu coração, porque eu vou guardar. Jesus me ensina que no meio das tempestades, no meio das lutas, o Senhor vem com uma grande bonança. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela vida desses irmãos que ouviram essa palavra, obrigado pela vida dessas irmãs. Eu quero orar pela minha esposa, sair para o trabalho, quero orar pelo meu filho, quero orar pela minha filha, a saúde dela. Eu quero orar, Senhor, pela minha casa, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu ministério. Senhor, entra com providência, com prosperidade, vida espiritual, vida restaurada. Senhor, abençoa meu lar, abençoa minha casa, abençoa a casa dos meus irmãos, abençoa a missionária Madalena, seu filho, a libertação dele, as suas filhas, as netas, a saúde da tua serva, meu pai, minha mãe, a saúde dele, meus irmãos, abençoa. Eu quero orar pelos pastores, pelos missionários. Eu quero orar por cada amigo que vem aqui, deixa o humilde comentário, pelo casamento dessa irmã, pelos filhos, pelo emprego, pelo trabalho, por tudo, Senhor. Visita, Senhor, esse casamento, visita esse filho que essa mãe tem orado, esse marido. Pai, liberta, faz a obra. Senhor, quero abençoar o dia dessa família, o trabalho desse pai, o trabalho dessa mãe. Nos dá um dia de paz e vitória. Senhor, visita os moradores de rua, visita os abrigos, visita, Senhor, aquelas pessoas que estão no asilo, os presídios. Pai, eu quero abençoar o povo lá do Rio Grande do Sul, as famílias do Rio Grande do Sul. Guarda essas famílias, protege, envia recursos ao ter enviado, guarda esses familiares, guarda as crianças, senhores e senhoras. Pai, eu abençoo aquele povo do Rio Grande do Sul, eu abençoo o nosso Brasil, nosso Amazonas, eu abençoo, Senhor, nossos familiares, eu abençoo cada amigo, cada inscrito desse canal, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas abundantemente nesse dia. Entra com providência, um decreto de vitória, porta de emprego, cura divina, libertação da depressão, da ansiedade, do cimo do pânico, da insônia, e faz o milagre acontecer, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Receba a sua vitória, receba a sua bênção e o seu milagre. Não se esqueça de se inscrever aqui, tá? Se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Beijo para você e para sua família. E até a próxima edição, se Deus quiser. Shalom.